Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Olá amigos, meu amigo, minha amiga do FAQ 197. Eita, quem tá chegando no 200, que beleza, hein? Muita gente tá falando, Saulo, faz um FAQ só com Costonildo. Não sei, a gente vai ver. Fazer um FAQ legal, mais alegre, né? Bom, o importante é que a gente está dando continuidade, né? Isso, o mais difícil, como eu falo sempre num projeto qualquer, é manter ele dia a dia, porque qualquer outra coisa começar é fácil, né? Bom, eu queria deixar um recado aqui. Em alguns FAQs, talvez pelos tipos de questões ou pela necessidade da sinceridade, eu acabo sendo mais assim incisivo, eu vou mais fundo. E não só porque isso, há uma diferença óbvia em mim, em qualquer outra pessoa que estude espiritualidade, no avanço constante de si mesmo. Por exemplo, eu estou sempre aprendendo. Por exemplo, o fato de estar me esforçando, tanto para levar adiante, que para mim existem dois tipos de espiritualidade, né? É um só, mas é quando eu estou suficientemente bem para falar ou passar adiante aquilo que a espiritualidade também está. E quando eu tenho a espiritualidade para mim, é quando você mantém a sua espiritualidade. Nem sempre tudo anda exatamente igual. A gente tem altos e baixos. Todo mundo, você vai fazendo tipo uma ondinha, né? A maré às vezes é mais alta, mas sempre é essa ondinha. Isso significa que Saulo, estou independente dessa de ego tal, né? Estou aprendendo em cada detalhe. Eu tenho melhorado bastante. Minha visão está abrindo a cada momento. A forma da abordagem, a forma de falar, cada detalhezinho disso a gente vai aprimorando. E é assim mesmo. Eu estou diferente dos primeiros FAQs, tanto que estou mais gordo, mais fofo e mais rosa, mais bem-humorado, brincando sempre. Tem horas em que é necessário, mas eu sinto ser mais indireto. Isso é até bom. Muita gente fica com aquela coisa do espiritual de passar a mãozinha na cabeça, sabe? Às vezes é importante você ir mais direto, sem faltar a educação. Educado, mas super direto, incisivo. Isso aqui, às vezes é uma opinião, é uma forma que a pessoa está vendo. Aí eu vejo gente, me manda e-mail, porque adoro Encostonildo, aí outro odeia, manda parar. Aí eu mando gente agradecendo e elogiando, porque eu acho interessante isso, não estou reclamando não, hein? Porque eu estou sendo mais direto e tem outras pessoas que estão me achando com problemas. Aí eu recebi um monte de... Você está com algum problema? Eu estou super depressivo, estou mal no umbral, dançando na esquina. Não, o que acontece é que tem FAQ e até o próprio... A gente vai melhorando também, mas tem específicas questões que puxam para alguns tipos de direcionamento, como foram os últimos 2 FAQs. E esse aqui também vai ter questões bem interessantes. Sempre que for para abordar assuntos que vão mudar paradigmas, que vão mexer, eu sempre vou ser um pouquinho mais direto. E processos que a gente perceba que, por exemplo, às vezes eu posso estar errado, mas você percebe que é melhor ser direto, sabe? Então é isso, quando vocês perguntem se vocês querem, pelo menos eu não aguento ficar o tempo todo, sabe, aquele espiritualista que fica, não, tá tudo bem. Eu acho que eu sou assim, aquele devagar é pressa, aquele alegre, aquele cara, mas direto, né? Se é para melhorar, vamos melhorar. Claro que tudo tem um tempo, tem um equilíbrio, tem um momento certo de cada um, mas é importante mostrar os pontos e deixar eles na mesa para que sejam vistos. Nem sempre tudo é alegria. Na verdade, se nós olhássemos para o mundo espiritual e para o que nós somos, a gente vai ver que 90% é de tristeza, de dificuldade e aprendizado constante, né? Esses 10% que a gente busca de alegria é uma ilusão, porque nós não somos almas felizes ainda, né? É um fato isso. Nem eu, nem você. Estamos
batalhando para isso. Nós temos picos, ou buscas, ou necessidade, ou conseguimos enxergar a alegria na dificuldade, mantendo o espírito jovial, né, o ser espirituoso na dificuldade. Mas essa é a realidade. Nós vivemos num planeta em que, se você olhar para o lado, tem gente com dificuldade, tem animais passando fome, tem, ou sendo maltratados, tem a natureza própria. Então, o mundo espiritual bem carente, tudo que a gente enxerga é dificuldade. É a verdade. Isso não quer dizer que nós vamos ser pessimistas. Então, ser realista, independente de ser pessimista, às vezes pode parecer pessimismo, ou pode parecer negativo, mas o fato é que nós vivemos num ambiente de extremo negativismo. E isso é importante, botar os pingos nos is, sabe? Nós somos seres que precisamos de ajuda, e somos seres que muitas vezes pensamos negativo até no direcionamento com que nós olhamos a espiritualidade ou religião. Vamos começar aqui com o Alexandre Nunes, aos 6h10. 6h10. Falei um pouquinho hoje aqui para... Bom, o Alexandre Nunes, né, ele manda mensagem para a gente aqui aos 6h10. Auriculares ou som exterior, sonho lúcido ou projeção astral? Vamos lá. Ele já enviou várias questões ainda não respondidas, mas é porque a gente vai devagarzinho. Não briguem com a gente quando a gente demora de responder. Ou mande um aviso. Ó, Saulo, veja a minha pergunta. E às vezes, como foi uma pergunta repetida, ela fica ali na fila aguardando ou é mais ou menos parecida com o que a gente já falou. A ideia é sempre trazer, os FAQs são registros, né? Registros que a pessoa pode acessar, específico sobre aquela sua dúvida. Não é à toa que tem os FAQs que são mais acessados que os outros, são mais lidos, assuntos mais comuns, ou mais interessantes, ou mais polêmicos, né? Então tem pessoas que vão lá e vão buscar aquele tipo de assunto. Então ele faz duas questões aqui, que é a seguinte. Primeiro, se quando está meditando, ouvir música ao mesmo tempo, essa música terá de ser ouvida pelas colunas para os espíritos após ouvir, que eles se aproximem, ou pode ser por protetores oculares, ou por fone de ouvido, não há diferença. Ele quer fazer o seguinte aqui. Se ele botar um fone de ouvido, ele está meditando, se faz diferença se o espírito vai ouvir? Não, não faz não, viu? O protetor ocular não faz mal, o fone de ouvido não faz mal. Inclusive, em alguns casos, em específicos, quando que você não tem uma liberdade dentro de casa, tem muito barulho, ou que você quer ouvir os lados, né, estéreo, né, direito, esquerdo, como algumas técnicas que nós usamos, o fone de ouvido é aconselhável, porque você não atrapalha os outros, você consegue ficar mais ou menos sem ouvir barulhos externos, além do que você consegue fazer a técnica com melhor precisão, percebendo a movimentação dos sons, que é a sonoplastia, para facilitar a movimentação astral. E não se preocupe se mentor, se alguém não vai ouvir sua música, isso não faz a menor diferença. Se você estiver bem sintonizado, ele vai sentir, e através dessa sintonia, quer dizer, o que é sintonia? Como cola o magnetismo, um processo energético na gente, como se fosse ficar mais ou menos palpável, ou em determinado tipo de faixa, é ali que ele vai te pegar, é na sua sintonia. Quando você deu acesso, sintonia gera todo tipo de energia, todo tipo de sensação, de acordo com o tipo da sintonia, claro. Então, tranquilo. A outra questão dele. Já viu essa questão várias vezes. Vamos lá, vamos ver se agora estou lendo. É que acordo de forma automática às 5 da manhã exato. Depois deixo de adormecer, praticamente abro os olhos e volto a fechá-los. Os meus pensamentos começam a mudar. Sinto o estado hipnagógico, praticamente minha atenção fica retida nesses pensamentos. Quando dou por mim, começo a sentir a vibração muito forte, parece um arrepio. E por vezes começo a tocar uma música, depois tento me mexer e não consigo. As mãos geralmente começam a mexer sozinha e depois com muito esforço consigo me levantar, mas por vezes levanto-me passado um pouco e volto a sentir que estou deitado. Os cobertores estão sempre muito pesados e volto e não vejo, mas vejo tudo muito escuro, fico totalmente cego. Vou até a porta do meu quarto, começo a seguir, mas nunca vejo o meu corpo, ou vejo outra pessoa deitada na minha cama, depois saio da minha casa e a luz dos postes das ruas estão desligados. Tenho eu de dizer para que eles liguem, eu geralmente ligo. Agora a questão é, esses sintomas da projeção, acabo de ter uma projeção astral, depois acabo caindo no sonho lúcido. Caso seja isso, o que posso fazer? Isso aqui que você falou, é que ele deu uma embaralhada aqui, é simplesmente quando você, a proposta das técnicas novas, que nós já está quase pronta, certo? Deu uma atrasadinha porque é básico. É você acordar de madrugada, porque as energias já estão mais suaves, o ambiente está mais limpo e o seu cérebro e o seu corpo relaxados, e não mais com aquele que a gente chama de pensamentos orbitando, como eu falei,
orbitais, né? Os pensamentos orbitais, que são pensamentos que logo quando você vai deitar, ficam tipo satélites rodando. São pensamentos mais próximos durante o dia e de acontecimentos emocionais ou coisas repetitivas. Logo no primeiro sono, aquilo fica rodeando a sua mente, pode dificultar um pouquinho tanto a lucidez, digamos, de mais onirismo no primeiro sono. Então, por isso que essa hora é mais fácil sair do corpo. Tudo que você falou aqui leva a crer que, inclusive, você não está fazendo um bom trabalho energético, está saindo cego ou não está fazendo nenhum trabalho, ou muito pouco, ou não suficiente. E o aspecto consciencial, eu sempre falo, você pode ter grande processo energético, mas se você não tem a capacidade de lucidez, o que é isso? É a observação, é o treino diário, é o convívio, o conhecimento das energias, do que você é o equilíbrio em relação ao que você é, ao que você vai usar, vai dificultar um pouquinho o acesso. Então você pode fazer um grande trabalho energético e não tenha muito bem a percepção, a noção direito, o medo, a falta de conhecimento, tudo isso vai gerar em você algum tipo de um despreparo para a projeção e vai dificultar mesmo que você acorde de madrugada. Mas acordando de madrugada é mais fácil ter esse processo. Se você acorda às 5 da manhã, ótimo, pode ser que você seja acordado, ou pode ser um aspecto normal do seu corpo, pode ser algum mentor mesmo. Entre 3h30 da manhã e 6h30 da manhã, 6, até um pouquinho antes talvez, é a hora que mais tem mentor no planeta e mais tem trabalho espiritual de amparo, de vinda. Por quê? Então sempre as pessoas... Isso eu estou falando aqui na... Deixa eu ver se vem alguém para cá. Não. Porque eu estou numa empresa aqui, às vezes vem gente. Estou falando isso nessa dimensão aqui, né? Por exemplo, na dimensão, ó. No local que está de noite, no caso no Brasil à noite, no Japão de dia, né? Mas no Brasil, durante a noite, os mentores daqui, né, ou que trabalham nessa região, eles estão trabalhando de madrugada, porque essas pessoas normalmente, boa parte delas, quase todas estão dormindo, né, e encontram com esses espíritos e é feito um trabalho em conjunto, inclusive é a hora que eles vão buscar os projetores. Então, por que é legal? Essa hora, se você perceber de madrugada, em grande maioria dos casos, a energia fica mais limpa, você pensa mais fácil. Tem gente que gosta de trabalhar essa hora, fica acordado essa hora, porque realmente é mais fácil se concentrar. Bom, hoje a gente tem aqui uma questão, um e-mail, que talvez a gente fique nele aqui, não consiga nem sair. Um e-mail bem grande, do Tiago Caligares, que ele manda aos 12h50, 12h50, exatamente. Bom, Tiago manda o seguinte, vários questionamentos legais, e a gente vai ficar um pouquinho aqui. Sofrimento necessário, título, com interrogação. Sofrimento necessário? Fala, Saulo, tudo certo? Por aqui não está tudo certo, não. Beleza. Por aqui está mediano também. Quando está mediano, tá bom, né? Na semana me veio um grande questionamento, serei breve. No Espiritismo aprendi que fomos criados por forças superiores. No início éramos mônadas, né? Que os mesmos princípios, ou seja, éramos todos iguais. Se é assim, Deus é bom, porque não criou com tendências as coisas positivas de forma instintiva, como é o nosso instinto de sobrevivência. Assim como a necessidade de amamentar, ele faz uma questão. Se não nos criou, mas é realmente o Todo-Poderoso, todo amor e bondade, por que não ilumina nossa consciência de vez? Questionamento aqui dele. Por que nos coloca em algo que nos parece uma trama sarcástica, onde temos que sofrer por milhares de anos para ir evoluindo um pouquinho a cada 500 anos? Eu vou falar logo, vou dar umas pausas aqui, viu, Tiago? Eu vou falar, tudo que eu vou falar aqui, como é baseado em informações a títulos que nós vamos ter como Deus e criação e tal, especulações, eu vou ter que especular aqui também, mas eu vou falar a minha opinião. Nesse tempo que eu saio do corpo, Tiago, grandes merdas sair do corpo, tá? Mas eu saio, né? Tem gente que fica, nossa, você fica saindo do corpo, você acha alguma coisa? Não, é uma liberdadezinha, desse tamanho assim, quase... Mas abre a mente um pouquinho, sabe? Ela abre sim, você vê diferente, você vê que aquilo é simples e continua. Eu não acredito que há, que tem alguma coisa que nos criou. Eu não acho que... É estranho isso. Eu não acho que existe um cara ou uma coisa lá fora que, vou criar isso. Não acho que foi assim. Não sei como é. Mas eu não acho que é uma coisa além da gente. Porque já seria injusto. Por que existe um criador, o cara e o resto ralé? Sabe? Ainda na igreja é mais injusto ainda. É o criador que cria um cara para ajudar ele, Jesus, quase perfeito, e o resto para sofrer. Né? Eu já também não penso.
E penso mais ainda do que isso. Eu não sei dizer qual é o processamento disso, mas eu não acho justo e nem lógico que se existe eternidade para lá, ela não exista para cá. Eu acho que nunca é muito estranho isso. Parece quase uma filosofia oreganótica da madrugada, onde você nunca deixou de existir. É uma essência que foi, como nós agora, aos pouquinhos vai começando a captar a capacidade de compreensão, a descentralização. Eu não sei porquê também, não sei lhe dizer qual é o aspecto. Eu sei assim, eu sei falar os efeitos. Agora, qual foi a intenção de por que existiu seres que vão aprendendo sempre, sabe? Eles estão sempre em aprendizado. E partindo para a eternidade, o que são 500 anos? Nada, né? Nada, né? Em planetas e planetas afora. O processo de você achar que existe um Deus que criou e que vou fazer esses caras tudo ignorantes, eles vão se lascando e vão aprendendo, né? É meio infantil, né? Você pensar realmente assim, por que não podia criar perfeito, por que não fez perfeito? Mas se você parar para pensar também, a compreensão do que são as coisas, é como se você chegasse ao seu filho e desse tudo para ele de vez, ó. Não estou dizendo sem esse conceito de criador, sabe? Estou falando do aspecto consciencial. Eu tomei um carro, tomo uma casa, tomo dinheiro para sempre aí. Aí, de repente, ele se vê na vida sem sentido, porque vê todo mundo batalhando e, não, já tenho tudo mesmo, sabe? Não tem noção do que é o tudo, ou do que é aquilo, do que é a conquista daquilo, de como se chega ali. Quais são os passos, o esforço, o suor dado, a compreensão, não é só o valor daquilo, é a compreensão do que é aquilo. E para isso a alma precisa andar. Se eu te falasse, digamos que eu te falasse que, filosofando, participe da filosofia, é um bate-papo, né? Um bate-papo é legal, né? Que o amor fosse, aqui nesse planeta, o sentimento, digamos assim, o principal aprendizado que nós temos. Nós seremos seres relativamente inteligentes, e nós não somos tanto assim, mas somos muito mais inteligentes para o lado intelectual do que para o lado emocional. Porque a inteligência emocional da gente é falha, é fraca. Isso você há de convir. Então, digamos que aqui seja isso que você vai aprender. Você vai aprender a controlar o sentimento. Em outro lugar, tem algo parecido com amor, diferente. Então, cada lugar tem um aprendizado, alguns aprendizados, né? Em que a consciência ela precisa captar, entender, conectar. Mas tire essa coisa do criador, cara. Você vai viajar na maionese aqui dizendo, diz no livro de Ramatiz que tem co-criadores, porque falou que existem seres que vieram de Júpiter, balela. Isso a gente não tem como saber. Mas um médium super conhecido. Como é que você pode saber? Como é que alguém pode escrever sobre a criação? Né? Como é que alguém pode saber, não porque disse lá? A gente não tem como saber, é tudo especulação. Os índios achavam que Deus, o Sol e a Lua eram Deus. Hoje a gente acha ridículo isso, né? Falar que o Sol era o Deus Tupã, a Lua, sei lá, né? A gente olha um pouquinho mais para trás, a gente vê algumas histórias religiosas, inclusive a própria igreja que queimava outros, e hoje a gente olha para isso, é ridículo. Por que daqui a pouco, lá na frente, não vai ter gente com uma visão melhor? Será que eles não vão olhar para a gente e falar, esses caras eram ridículos também? Que crença boba, né? Compreensível ao grau de natural, a capacidade consciencial que um homem naquela época que olhava para a lua e para o céu sem desrespeitar e dizer que era Deus, é a mesma coisa. Então, não se prenda ao Criador. Eu não sei o que é. Eu te digo com certeza, isso não quero lhe provar, nem faz a menor importância para mim que você acredite. Isso aí você vai fazer suas próprias experiências, vai tendo seus espaços, e você vai ver que é verdade. A vida continua, além do corpo físico, é uma simples deixa e alguma coisa realmente continua, que você fica individual, centrado no que você é, vai melhorando. E eu não sei, nunca vi, nunca ninguém chegou para mim e para falar assim especificamente assim, ó, Deus, não dá para saber, sabe? Tudo que a gente tem são especulações. A gente sabe o seguinte, quando você fecha os olhos e você se concentra, você sente aquela energia boa, e sabe que a prece ela funciona dentro disso. O que seria a prece? Um chamado para alguma coisa maior. Uma ajuda, uma intervenção de um ser mais inteligente, alguma coisa que possa nos amparar perante aquela dificuldade que a nossa consciência não consegue passar. Seria Deus? Não sei, cara. Eu posso estar orando aqui, pode vir meu avô que desencarnou, pode vir um amigo espiritual, me dar uma força e eu falar, obrigado, Deus. Né?
É difícil dizer. Agora, se a gente vai pegando a hierarquia, vai ver que a energia vem de algum lugar. Existe alguma energia lá em cima que está além da nossa compreensão, que ela não tem necessidade de aparecer, que emana essas energias, esse fluido cósmico universal para a gente, que nós compreendemos como Deus, seja uma pessoa. Na verdade, eu não acho que seja muito além disso aí. É muito além do que a gente tem entendido. É muito mais do que falar que é uma coisa ou não sei. É uma coisa. É mais fácil você parar agora, terminar a conversa, né? Na frente de uma formiga e fazer ela parar ali, olhar para você e você falar tudo bom e ela responder tudo bem, do que você entender direito o que é a compreensão dessa criação. Então, perceba como nós estamos cegos. Eu estou na frente dela, sou capaz de esmagar a formiga, ela sequer vai saber o que aconteceu, sem ter a noção, ela não tem inteligência para perceber quem eu sou. A mesma coisa eu digo em relação ao que seria isso. Não sei, cara. Você olha, começa a estudar os planetas aí, Antares, as estrelas, os tamanhos dela, a proporção que estamos, a quantidade de distância disso, você começa a ver que é muito mais do que a gente imagina. Né? É indiscutível isso. Essa informação ela vai cair no campo da especulação, da religião, da crença e vai viajar na maionese. E é melhor a gente não ficar por ali. Mas vamos lá. Estou conversando contigo sobre isso, como eu converso sempre com que o assunto bate, isso é um fac diferente, é um bate-papo, né? E tudo isso que eu falei, bolhufas, ninguém sabe? Estou falando da forma como eu enxergo, eu não acho que tenha uma coisa lá grande lá fora, sou eu que criei, eu não acho que é assim. Como é também não sei, mas desse jeito eu acho infantil. É minha opinião. É só a forma que eu enxergo. Não é melhor nem pior, é a minha. Tem a sua, eu não estou querendo mudar. Inclusive, você está assistindo o vídeo porque quer, que o pai não está forçando você a ver isso. Agora, você tem que ter sua visão. A sua visão, ela tem que ser a sua mais um campo aberto. Que é o seguinte, não, o cara fala em negócio interessante, mas eu li naquele livro ali, mas está certo aquele livro, tá, então tem uma comparativa aqui, tal, vou abrir a possibilidade. Tudo vai ser, mas tudo que a gente falar sobre Deus ou sobre a criação vai estar no campo da especulação. Não adianta bater martelo, só vai bater cabeça também. Inclusive o que eu falei. Se era para passarmos por todo esse sofrimento, continuando, se não conseguiu nos criar perfeito, por que nos criou? Não acho, como eu falei, que alguém criou a gente. É difícil falar, eu não vou nem comentar sobre isso. O que é? Era melhor nos existir do que passarmos por bilhões de anos de sofrimento. O sofrimento é simples, o sofrimento é um lapidador. O aprender dói. Né? Se eu chegar para você e começar a ensinar uma coisa que você não sabe, fica confuso, tem que forçar. O aprendizado é dolorido, por natural consequência. Né? A forma criam-se métodos para aprender sem tanta dor, como uma criança, mas todo aprendizado ele também é dolorido. Ele diz, com que finalidade? Se não existíamos antes. Faria sentido se já não existisse uma força superior, resolveu nos ajudar a evoluir? Mas então, ele não é tão sábio a ponto de conseguir nos ensinar através do amor de uma palavra? Um pai que não sabe interpretar o raciocínio de uma criança não consegue entender sem precisar engastigá-la. Eu acho que seus questionamentos estão precisos. Tem que tomar cuidado só para não ficar depressivo. Não, um criador que não... Sabe, não ficar mal. Mas fora isso, eu acho que você tem que pensar exatamente isso. Isso vai fazer você não ser uma pessoa que acredita em qualquer coisa que vão lhe falar. Quem lhe falar o que é Deus, duvide. Eu ouvi uma vez o Wagner falar isso e repito, eu acho que foi legal. No taoísmo, Deus é o tal. E lá eles falam assim, o tal é o tal e não tem explicação. E aquele que tentar explicar já não vai ser mais o tal. Então acabou. Não dá para explicar isso, eles acreditam em Deus, né? Alguma coisa lá, algumas coisas, alguma energia e tal. Alguma coisa lá fora maior do que a gente, com certeza. Maior, entre aspas, consciencialmente, tem. Por que que está lá? Qual é o princípio? São vários, são um? Onde que média escreveu? Cara, sinceramente, eu não acredito em nenhum. Eu leio o processo, vejo, pode ser, mas e se não for, né? Aí você vai abrindo os campos. Uma coisa eu tenho certeza, eu deito, vejo meu corpo deitado, eu ando mesmo por aí. Minha consciência está livre lá fora. Isso é fato, indiscutível. Eu estou lá fora, estou consciente. Como eu estou aqui também, estou consciente de que existe o lá fora. A minha lucidez continua aqui de todo jeito. É uma liberdade, como todos têm, se quiser ter, tem, se não tem. O fato é que a liberdade mora dentro da gente e isso existe. Agora, o que está além disso tudo... Difícil ainda a formiguinha aqui poder processar. Aí ele fala, para que o livre-arbítrio a seres ignorantes, sabendo que vão fazer merda? Mas o livre-arbítrio, ele é assim, ó. Isso aqui eu acho interessante.
A lei dos animais estão presos dentro da lei do instinto. Eles não conseguem fazer nada que não esteja no instinto. Isso aqui é lógico. Um animal não consegue, eu vou morder aquele cara de propósito. Não consegue. Então ele não tem repercussão de mal e bem. A lei da causa e efeito, ela é dada aos seres que entram em corpos humanos. A eles já chegou um grau de compreensão em que dá para saber o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos, mesmo que a gente ache que não. Isso faz com que eles não libertem demais, porque não pode libertar, porque eles vão errar. Se você vai errar, você precisa aprender por que está errando, porque você precisa entender que cada passo te leva a uma determinada compreensão. Então, o causa e efeito é uma lei prisionária, é uma lei que lhe faz retornar para compreender determinada coisa. Ou seja, se você fizer certo, massa, você vai se sentir bem, você tem a noção do retorno. Você não iria nunca fazer um bem a alguém num atual momento consciencial se você não tiver, por exemplo, eu faço os FAQ e me sinto bem. Me sinto em paz, me sinto tranquilo, me sinto útil, né? Então há um causa e efeito e faz com que eu continue no meu grau de consciência. Por outro lado, o cara que faz uma coisa errada, ou eu mesmo fazendo uma coisa errada, eu me sinto mal, retorna para mim, mesmo que eu não compreenda por que foi por causa daquela ação. Faz com que eu aprenda. Então, porque eu sou um animal que não tenho total liberdade consciencial. A mim não é dado fazer. Porque chega uma hora que a consciência está tão tranquila que ela sai da lei da causa e efeito. Não precisa mais, ela não vai mais falhar naquela forma grotesca. Haverão outros tipos de aprendizado, não tão grotescos e densos como a lei da ação e reação. É uma lei muito dura, é uma lei tão dura para o egoísta quanto para o cara que é ruim, porque é uma lei que sempre vai te dar de volta aquilo que você fez. Você está preso dentro dela. Se você for muito bom, ótimo para você. Qual é o grau de aprendizado? Você consegue ser bom por nada? Amar sem querer? Não, a gente não consegue isso direito ainda. Amar sem ser amado. Desculpe, só Jesus mesmo, Chico Xavier, e sabe mais Deus quem. Porque a gente tem essa necessidade de retorno. Pô, eu fiz, nem me agradeceram, ninguém falou nada ainda. Eu fiz uma coisa tão boa, ainda falaram mal. Né? A gente tem essas coisas assim de retorno. Então a lei da causa e efeito é uma lei feita para isso. A finalidade dela é essa. É para seres como eu e você, que realmente nós precisamos ainda dessa compreensão. Inclusive, no nosso lado tem um bônus hora, que é um tipo de pagamento de acordo com suas ações bem feitas, que as pessoas terem noção de retorno. E você só consegue algumas coisas com esse bônus horas, alguns tipos de regalias, digamos assim, para você entender que chega uma hora que é tanto bônus horas com o cara que ajuda os outros, que ele nem precisa mais usar. Ele pode usar, ficou rico, né? Espiritualmente falando. Ele continua aqui. Faria sentido se existíssemos uma força superior que tal... livre-arbítrio. Perdão, pulei. Não se dá livre-arbítrio a um bebê. Deixa escolher se bota ou não o dedo na tomada. É assim mesmo. Né? Ele bota o dedo 2 vezes, na terceira ele não põe mais. Já que ele não tem consciência, protegemos a tomada e quando ele quer, ensinamos de forma conveniente, porque ele não pode botar o dedo lá. Às vezes, um dedo na tomada de um bebê leva à morte. Né? Renato, de novo e bem-vindo. O processo de repercussão existe, é triste mesmo. O processo de ação e reação, na nossa compreensão, é sofrimento. E o sofrimento nos fortalece, por mais pesado que possa parecer, chega uma hora que você aprende com o sofrimento, que a saudade, a saída, as idas e vindas, elas lapidam a consciência, isso é fato. Você percebe isso até no simples aprendizado do dia a dia. Como você repetir várias vezes uma técnica à noite, você vai sofrendo para conseguir, até que você vai conseguindo, vai libertando. Você vai percebendo que determinadas coisas te levavam a sofrimento. Aos pouquinhos você vai melhorando. Então, toda a base de aprendizado gera dificuldade. Dificuldade de incompreensão é sofrimento. Né? A gente sofre por incompreensão de determinado tipo de ação. Inclusive, esse planeta aqui não tem como não sofrer. Né? É uma repercussão natural do planeta Terra. Ele continua aqui. Esse plano divino está parecendo mais uma trama sarcástica para castigar a nossa ignorância de todo tipo. É porque eu não vejo sofrimento de uma forma pesada assim, não. É normal esse sofrimento todo. E ele faz parte do processo. Hoje você vai ver assim. Tenho certeza que amanhã você muda essa visão. Né? É difícil pra caramba. Primeiro que a compreensão de que nós vemos. Mas é importante esse seu questionamento também. Ele fala que se existe algum Deus ou um grupo superior, eles seriam realmente bons? Não, com certeza eles são seres de compreensão muito grande, né? Que fazem, por exemplo, o teu filho, Tiago, não sei se você tem filho, mas se você precisar, sabendo que ele precisa de uma determinada vacina para não sofrer, nem que seja uma agulha, você vai ter que deixar ele tomar, sabe? Porque aquilo vai servir para ele no futuro como aprendizado. Então o sofrimento aparente atual, ele é uma salvação, digamos, uma repercussão para uma ação lá na frente,
sabe? É um processo em cadeia. É muito maior do que só isso. Para o bebê, a injeção é horrível. Ele não compreende como é que alguém pode prender as mãos deles para dar uma injeção no braço dele. O miserável desse médico, eu sou tão pequeno, ele me enfiou aqui, sabe? Mas para você, que tem um grau de compreensão maior em relação àquele bebê, aquilo vai servir para o futuro. O bebê não conseguiria enxergar, ele falaria, inclusive, o que você falou aqui, ó. Se existe algum pai superior, será que esse pai é bom? Esse pai miserável, né? Metendo uma injeção desse tamanho no meu fiofó? Miserável. Então, na cabeça do bebê, você é um miserável. Mas na sua cabeça você fez um processo que era indispensável. Vai chorar, vai sangrar um pouco, vai doer, vai uma agulhinha desse tamanho, vai furar o braço, vai furar o bumbum, o braço, e seja lá o que for. Se tiver uma doença, vai precisar daquele cura ali, aquela coisa mais incisiva, vai doer em você, às vezes, mais do que no bebê. Com certeza é o processo de compreensão de alguma coisa que está acima da gente, eu não sei o que é, para criaturas como a gente que precisam passar por essas injeções da vida. Um diz que somos vítimas de um programa virtual criado por seres intergalácticos. Está começando a fazer mais sentido. Tipo, uns ETs que aplicaram a gente aqui, botaram chips, botaram a gente para se lascar. Isso dá até uma série. Viu? Até mesmo mediunidade e contato com os espíritos está parecendo mais uma artimanha para nos aprisionar na ignorância, aceitando os sofrimentos como doenças incuráveis, por exemplo, que não tem filosofia espiritualista que atenue suas dores. Sofrer realmente necessário? Como o bebê que toma injeção, para não ficar doente no futuro, é necessário as injeções que nós estamos tomando, para lapidar a consciência. Senão, bicho, você não vai lapidar consciências que não pensam nos outros, que passam por cima de todo mundo, que fecham o trânsito, quem está passando no carro sabe disso, que pensam só em si mesmo. Como é que se faz para lapidar consciências tão fechadas, que vivem tanto para si mesmo, travadas, sabe? Só no dia a dia, elas entendendo que determinado tipo de ação leva a repercussão, sofrendo as suas próprias escolhas mal feitas, só assim para lapidar consciência. Eu não vou fazer o seguinte, vamos querer ser perfeito. É complicado, né? Ele diz que não está conseguindo mais acreditar nisso, a não ser que não exista espiritualidade nenhuma. Existe a espiritualidade sim. O fato é que existe, né? E isso para muitos é uma merda. Eu digo assim, é muito complicado para a gente que quer desencarnar ou suicídio chegar lá e estar vivo, né? Ou o cara que vai para a igreja porque fez um monte de pecados, chega lá, não acabou os seus pecados. Eles estão lá vivos, mas Jesus tinha perdoado. Vá nessa, papai. Porra, Jesus. Aí o cara chega lá, não, entreguei meu coração para Jesus, perdoou, agora eu estou salvo. Aí desencarna, se lasca, né? Cheio de espírito cobrando ele lá de lá. Mas Jesus, cadê? Até mesmo a lei divina do amor me parece sem amor. Ele fala, enfim, ele está falando um monte de coisa aqui. Ele falou que eu estou batendo um papo com você aqui sobre amor, sobre compreensão, sobre aprendizado espiritual, lei de causa e efeito. E seus questionamentos são bons. Continue questionando, Thiago. Só direcione melhor o tipo de questionamento para você não cair em depressão ou em tristeza, sabe? Mas sempre direcione muito bem. Eu gosto dos seus pensamentos, eu acho que esse aqui é o caminho certo. E acho eu só daria alguns suaves ajustes sobre o seguinte, não precisa ficar nervoso, ter alguma coisa lá em cima sutil, inteligente, que eu acho que é muito, não é essa coisa de Deus, de uma pessoa, é maior do que a gente consegue imaginar, não sei o que é, acho que a gente não tem capacidade de compreensão ainda, mas eu sei que é maior, já é suficiente para mim, é o que eu posso fazer agora, sou uma formiguinha. É como se uma formiga parasse e falasse, rapaz, tem alguma coisa aqui na minha frente, sabe? Eu vou, em vez de, sabe? É difícil porque a gente está muito envolto numa cegueira e como você falou, num sofrimento muito grande, porque está preso ainda dentro dessa lei tão complicada de que é feita para seres do nosso nível de consciência, como a lei de causa e efeito. Até o bom é egoísta, que ele faz, queira ou não, esperando um retorno. Nós ainda não temos o desprendimento suficiente para sermos bons. Sim, quando eu falo, por que você faz os fax? Eu não sou mentiroso não, velho. Eu faço os fax porque além de estar levando adiante para vocês, um pouquinho, não é obrigado. Eu me sinto muito bem. Me sinto em paz, há uma repercussão disso. Eu sinto a vida útil ao meu redor, sinto o meu caminhar. Não é religioso isso é meu, isso é fato. Não é criar. Eu fecho os olhos, é como se eu, porra, bicho, vale a pena estar em vivo, sabe? Cada coisa, ganhar meu dinheirinho, ter minha esposa, tudo isso é legal,
também é importante, mas também, além disso, a minha vida. Então, isso tudo é um processo muito sutil, que a gente chamaria de um egoísmo evoluído, onde você tem um retorno da ação e você sabe que tem e se sente bem por isso. Então, existe até num aspecto positivo, você está fazendo aquela... que tem aquele moralista, né? Não, eu faço por amor. Pelo simples... Caramba, que faz a conversa. Faz. As pessoas esquecem de que muita gente cria uma máscara do que não é. Eu sempre estou falando simples, as coisas que eu sinto. Eu sempre faço um lado... Eu sei que tudo tem um lado bom, tem um lado ruim, tem uma repercussão boa, tem uma repercussão ruim, e boto tudo nos is. Ó, eu converso bastante comigo, cara. Isso aqui é aqui, isso é aqui, mas aquele cara aqui no Espiritismo que falou que era aquilo. Não, mas eles podem também estar errado, podem, mas isso aqui, então eu vou tirar essa parte daqui, a outra que eu não concordo, eu vou tirar, liberto para lá, eu posso até estar errado, eu sempre falo isso, mas eu não, essa parte aqui eu estou achando muito viagem, então eu tirei. Pronto. Ah, eu vou lá ver o Valdo. O Valdo falou isso aqui, mas é meio radical. Não, mas esse radicalismo dele é problema dele. Roberto Carlos e as baleias, né? Eu vou tirar a minha parte aqui. Tá. Então, é como se fosse um catado dentro de mim. E Deus, poxa, que foi que falou no hinduísmo? O hinduísmo vê 3 deuses, né? Dividido em 3. A Igreja Católica 1, o Espiritismo também, o Budismo também, até passa... Então, mas o que, cara? Então, mas pode ser muita viagem, né? Pode. Mas existe alguma coisa, o fato é assim, de alguma forma tem alguma coisa que as pessoas captam, cada um entende de um jeito e tenta explicar. Eu não vou explicar isso, eu só vou sentir, sabe? Não dá para explicar. Se tentar explicar, vai errar, vai falhar, né? É isso. Em 35 minutos, deixa eu ver se dá para ler essa mensagem. Se eu ler aqui vai demorar muito, cara, mas eu vou ler, bora lá. Aos 36h40, uma amiga aqui que pediu para não falar o nome dele. Saulo, boa tarde, me chamo tal, tenho 19 anos, gaúcho, e como pedido em alguns outros fax, vou ser direto. Digamos que eu tenha um apego, eu não tenho apego por nenhuma menina especial e sem o hábito de sair com um número X de guria no correr dos dias. Ele gosta de sair com várias mulheres. Beleza. Não causo nem iludo nenhuma delas, como também não faço promessas ou algo do gênero. Ainda que a maioria já tenho como amigas, se é o caso de conhecer na hora, muitos acabam entrando no meu vínculo de amizade. Beleza. Como espiritualista, eu fico em dúvida se esse tipo de comportamento pode estar ligado a algum distúrbio chakra sexual, umbilical ou alguma outra coisa que facilite uma espécie de karma espiritual, já que no meu dia a visão desse tipo de comportamento é normalmente é muito negativa. Deixa eu anotar isso aqui. Até porque eu sempre faço de cantinho. Por isso sempre faço de cantinho. Visto o desapego que tem em relações mais fortes, eu apego a sentir atração e aproveitar as oportunidades que aparecem. Gostaria de sua opinião, de uma opinião espiritualista sobre a questão. Peço, solicito, só fale meu primeiro. Você diz aqui que sai com várias pessoas, mas que deixa claro para elas que não é nem nada e tal. Vou sair, dar uma asinha ali e tal, na esquina e tal. E já foi. Bom, no aspecto consciencial, se você realmente é sincero com ela, você, nada está proibido aqui. Você conhece várias pessoas, gosta de sair com várias, e, enfim, não assume compromisso nenhum com elas, ótimo. Compromisso kármico nesse ponto não vai ter, né? Se você avisou, que é cultural, o homem, como o macaco, anda com o macaco no seu processo eu estou vendo simples, né? Ele tem várias mulheres, inclusive bate nos outros para que não fique com as macacas. Só ele, o mais forte, fica com várias e de vez em quando ele deixa sobrar uma outra ali. Então, só um macaco acaba ficando com várias. Estou falando do aspecto de homem instintivo, não de consciencial, espiritual, é outra história. O aspecto moral, o que seria moral aqui? Seria amoral uma pessoa sair com várias mulheres, contanto que não enganasse ela, ou vice-versa, uma mulher? Não seria amoral, a não ser o que seria moralmente dentro do aspecto cultural. Na sua cultura, isso aqui é imoral, certo? Ética seria você, por algum motivo, enganar essas pessoas. Se você fala, eu estou com você agora, mas eu não quero dizer que eu tenho nada com você. Semana que vem eu posso estar com outro. Isso para ela ou para você que está me ouvindo pode ser assustador, mas na cabeça dessa pessoa ela fez uma divisão não psicopata, né? Não pode ser. Agora, vamos lá. O que pode acontecer aqui? Você concorda comigo que somos pessoas, eu e você, que nós temos as energias, temos magnetismo, temos espíritos por perto, cada um de nós. Cada vez que você se relaciona com uma pessoa diferente, você troca de energia, troca de processo, troca de obsessor, e seus obsessores provavelmente têm um relacionamento muito grande com vários encostos de várias mulheres.
Nesse aspecto, você disse também aqui que você sente seu comportamento de forma negativa. Alguma energia pode ficar em você. Em cada processo desse que você passe, você pode ver se isso não é um aspecto. Se você vê isso de forma simples e conhece pessoas, aprende, tira disso o melhor e vai embora, perfeito. Se você faz disso um vício onde isso possa desestruturar a sua cabeça, porque nós somos seres que precisamos ser amados, precisamos de alguém, de transformar, de companheirismo, né? De amizade. Ao mesmo tempo, no mundo espiritual, se a gente se desvinculasse do físico, lá no mundo espiritual não existe essa ligação de você é meu, eu sou seu. Nós somos irmãos num aspecto muito maior, onde o amor que nós sentimos uns pelos outros é infinitamente suficiente do que ficar preso a uma pessoa. Agora, eu já até falei isso, né? Eu não vejo erro em você, se você faz isso de verdade, deixar claro. Mas você pode sofrer reação magnética de convívio com outras pessoas. Veja bem, para você não ficar assustado com o que eu falo nas frente, que é muito cabeça muito travada para isso. O rapaz aqui, ele deixou claro que ele não engana ninguém. Ah, mas é um pirigueto. Talvez, na nossa cultura, você ache isso. Mas limpando totalmente a nossa cultura e olhando simples, ele não é escravo de ninguém. Ele pode ficar com essa menina aqui, não gostei, ou não, aprendi tal, é só físico, ou é amor, não tem nada. E as pessoas se assustam por ser só físico, né? Oh, meu Deus, como é que pode? A pessoa vai ali e tal, faz um sexo, se larga, depois vai para outra, vai para outra, vai para outra. Isso na nossa cultura é um pouco assustador. E de certa forma, até processar isso é muito difícil, você conseguir processar, porque espiritualmente, digamos que você possa ter vários amigos, aí é que mora o problema que eu queria falar. Por que você pode ter 20 amigos, conversar com esses 20 amigos, mas namorar só pode com aquela, entendeu? Eu não estou falando, nem estou sendo do lado de quem faz isso, eu estou falando assim, que é um processo cultural. A gente entende isso como cultural e não aceita que você pode, sua mãe pode amar vários, mas sexo só com um. Entende o processo? Então é cultural também. O amor espiritual, ele é indistintível, ele também não faz distinção, ele ama qualquer um. Agora, se você liga para as pessoas só pelo sexo, chega uma hora que não vai preencher mais. Porque o sexo ele é simples, ele é um ato físico, um ato que e você vai sentir falta de ser amado e principalmente de alguém para amar. Isso somos nós como seres espirituais que estamos andando num corpo físico. Tem pessoas no corpo físico que nem querem fazer sexo, mas não abrem mão de ter alguém para amar. Alguém para andar do lado, um companheiro, vários amigos, né? Então você tem que dar uma olhada em você, porque esse convívio constante de mudança de pessoa vai mudar de espírito também. Se você não tem um bom vínculo espiritual, uma boa cabeça espiritual para administrar isso, você pode passar por alguns assédios nesse ponto, né? Inclusive se você não tiver direcionamento mental. Isso pode causar desequilíbrio. Eu não consigo me ver nesse contexto. Eu estou com a cabeça super aberta para entender o seu processo aqui, mas assim, eu consigo me entender no mundo espiritual, tendo vários amigos, tendo várias pessoas que amam muito, mas não assim, vou me encontrar com aquela pessoa ali só para sabe, parece um pouco sendo sincero agora sobre a minha opinião, assim, eu vou ali, vou tirar só um pedacinho do corpo daquela pessoa e vou embora, eu quero, sabe, se a minha intenção é essa, é estranho. Agora, se a minha intenção, gostei daquela pessoa, vou trocar uma informação, isso é amizade. Você pode ser amigo de várias pessoas, contanto que você não se aproxime das pessoas com interesse meramente físico. Porque não é o físico que faz errado, é qualquer coisa. Tira o sexo. Você começa agora, você se aproxima de várias pessoas pelo interesse no dinheiro. Está entendendo o que eu estou falando? É um interesse que faz você se aproximar dessas pessoas. Ah, mas depois eu posso até ficar. Então você vai lá dar uma umazinha como se fosse uma aventura e vai embora, sabe? Se for só o sexo, é estranho. Então isso aí pode ser que haja em você um certo tipo de busca que pode puxar outras. Eu me aproximo de todo mundo que tem carro, vou ali, passei naquele carro, depois vou embora. Assim, é como se fosse uma coisa, eu me aproximo de todas as pessoas de gente boa, para aprender alguma coisa com elas e me deixar o meu melhor também. É um pensamento diferente, entendeu? É isso que eu acho que tem que dar uma olhada com carinho, porque pode ser que você não esteja... Chega uma hora que você não vai se sentir tão bem. Por qual motivo realmente? Será que é egoísmo? Né? Porque me parece ser, viu? Me parece ser um pouquinho disso. Uma coisa é você ser um espírito livre, que se aproxima de pessoas pelo amor dessas pessoas e deixa o seu melhor, um sorriso, um abraço, uma alegria, um bom humor.
Aquele cara, quando passou por aqui, não deixou uma vírgula de coisa errada, não agiu um minuto de forma sem ética, sem moral, totalmente um cara inviolável. Aí sim. Agora, pela vontade, seja do que não estou fazendo, não estou distinguindo sexo aqui, estou falando a sua proximidade. Por exemplo, eu tive algumas namoradas no caminho da minha vida, sempre, na medida do possível, tentei ser o mais ético possível. É difícil, mas sempre tentei. Então, quase todas as pessoas que eu saí de perto nunca me viram como inimigos ou coisa parecida, sempre me olharam, sou amigo de várias, assim, dentro do limite que é possível da nossa consciência, nível consciencial coletivo aqui, cultural atual, porque tem essa coisa de ciúme e tal. Então, tem esse tipo de coisa. É como você faz a aproximação, qual é o interesse dela. Se você realmente só está interessado em você, desculpe. Aí pode ter algum processo complicado internamente. A verdade é que a sociedade gira em torno de interesse. A gente deixa e fica. Agora, se você só leva, é estranho, né? Bom, eu fiquei por aqui. Amanhã nós temos uma mensagem do Maurício Alencar, falando de médium não doutrinado. Leia amanhã essa mensagem. E fica aqui um questionamento bem interessante para a gente aí, sobre esse e-mail agora desse amigo aqui. Deixa eu botar aqui esses aqui. Tá, perfeito. Um bom dia, uma boa tarde para vocês. Recife está bem fechado o tempo, né? Se puderem ver aqui, ó. Recife está com o céu bem coberto aqui, mas ainda está legal. Um abraço, fiquei, FOI, fui. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.